no livro de Salmos, não é nesse texto, calma aí, é o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Uma palavra que a pastora Elonete trouxe nesta noite, de abertura para esse culto dos homens, foi no livro de Salmos, de número 50, versículo 15. No dia da minha angústia, Meu Deus! clamarei ao Senhor. Não foi isso, pastor? No dia da minha angústia, clamei ao Senhor. O interessante é que o texto que iremos, daqui a alguns instantes, ler ele para nós entendermos aquilo que Deus quer tratar conosco nessa noite, ele fala sobre justamente isso. O profeta, ou o levita, ou o ministro de louvor, Asaf, ele estava passando por um momento difícil da sua vida, um momento de angústia, um momento de sofrimento, e ele não sabia a quem desabafar, não sabia a quem se expressar. E ele falava com Deus, que no dia da minha angústia eu clamarei ao Senhor. E o interessante é que essa palavra ela produziu em mim um elemento espiritual. Eu queria compartilhar com os amados irmãos um texto de Marcos, capítulo 10, ou 46 em diante. Aí quem aqui no texto nos diz assim: o cego de Jericó. Todos conhecem essa palavra, e todos conhecem essa passagem. Amém? Quem achou, diga assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu acho que nem você vai morar. Eles ficaram meio perdidos procurando o texto, não foi? Eu vou te dar essa chance de novo. Vou te dar. Quem achou, diga assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Arrasou. Amém? E diz assim o texto para a gente ganhar no céu. E diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele lançou de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que é isso que eu te falo? Amém? Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus. Você acredita que Deus fala conosco? Ele nos dá essa chance, essa oportunidade de estarmos aqui para o adorá-lo, para louvar Ele. O interessante é que esse texto aqui, irmãos, ele vai nos enfatizar algo muito maravilhoso, de um milagre de Deus. Quem aqui nessa noite precisa de um milagre? Quem aqui nessa noite que ainda precisa realizar sonhos? Porque esse homem que está aqui, que por hora acabamos de ler, é um homem que estava à espera de um milagre. O interessante é que o texto ele vai nos dizer, eu vou esse texto, só que eu não vou, senão vai demorar muito tempo. Ele nos fala sobre a história de um homem que estava à beira do caminho. O texto vai nos dizer que ele era o cego Timeu, ou filho de Timeu, que Bartimeu significa filho de Timeu. Estava mendigando naquele lugar. O texto vai nos dizer a história, os historiadores, que o pai dele era um comandante do exército de Israel. E na sua aposentadoria ele comprou um mercado e estava vivendo os seus últimos dias
batalha, saiu a batalhar. Um dos romanos o matou. E para que o seu filho não o vingasse, tirou a visão, cegou-se os seus olhos. Esse rapaz que estamos contando a história. O interessante é que há tudo uma oportunidade, há tudo um tempo que Deus faz passar por nossas vidas. Sabemos que passamos dias difíceis e dias tenebrosos na face dessa terra. O interessante é que com tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós estamos aqui, nós já somos vitoriosos desde o momento que entendemos. Peraí, eu vou lá para o culto, eu vou adorar, eu vou prestar culto, ainda com as dificuldades, ainda com as batalhas, ainda com os conflitos internos e externos que passamos nessa terra. Nós resolvemos estar aqui nessa batalha para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. Eu não sei como o seu coração chegou aqui nesse lugar, aflito, temeroso, às vezes incapaz, insuficiente de conquistar algo, e fica pensando assim: quando chegará a minha vez? O interessante é que Jesus, ele passa por Jerusalém, e aqui uma multidão o seguia, o acompanhava Jesus. O interessante é que se os irmãos forem os versículos após, vão entender que a fé do cego não curou. Olha que coisa interessante que me chama a atenção. Uma multidão que estava com Jesus ali não despertou fé nenhuma para incomodar o mestre. Às vezes, irmãos, a oportunidade é sua. Às vezes Deus te chamou aqui nessa noite porque Ele quer falar contigo. Não é com fulano, com ciclano, com becano, é com você. Deus te chamou aqui porque você precisa ouvir isso. Aê. O interessante, irmãos, que estava apertando Jesus. Todo mundo tocava em Jesus, empurrava Jesus, porque era uma multidão que estava acompanhando Jesus. Mas só um teve a chance de o seu milagre acontecer. Há quanto tempo, irmãos, que esse homem estava passando por aquela dificuldade? Há quanto tempo que eu e você estamos experimentando dias amargos, dias de sofrimento, dias de angústia? Foi falado aqui, no dia da minha angústia, eu clamarei ao Senhor. Diz aqui que vou clamar o sacerdote, o levita, fulano, ciclano, diga aqui. Não disse aqui. Anota aí. Eu clamarei ao Senhor. Sabe por quê? Ele pode responder a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida hoje. O interessante é que Jesus já estava passando de Jericó. E aquele cego, ele resolve perguntar: quem está passando por aqui? Há quanto tempo, irmãos, que ele estava ali sofrendo? Imagine, irmãos, vivencia a história daquele homem. É angustiante, irmãos. Às vezes você tenta, um sorriso amarelado que bate na porta e porta fechada, situações difíceis que acontecem cotidianamente em nossa vida. E a gente pergunta como aquela mulher: o que é que mais sofre nela? A gente vai tudo bem. Porque ela não podia falar para quem não poderia resolver o seu problema. Entendeu isso? Você não pegou isso? A gente não pode falar para aquela pessoa que não pode resolver o nosso problema. Temos que falar com Jesus. A Bíblia diz assim no livro
todas as coisas debaixo do céu. Deus está provando a sua fé. Deus está te motivando, te encorajando. Deus está estabelecendo um propósito sobre a sua vida. Amém. Você não é qualquer pessoa. Você é filho do Eterno. Você é filho de Deus, querido. Jesus passava por ali e aquele moço clamava a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, irmãos, o nosso grito de dor ninguém escuta. Às vezes, nossos dias, irmãos, trancados no quarto, chorando desesperado, ninguém vai ali para nos consolar e secar as nossas lágrimas. Ninguém. Há momentos da nossa vida que passamos sozinhos. Há momentos que Deus faz nós entendermos algo que é entre você e Ele. Tem coisa que é confissão de pai para filho, de filho para pai. Quando aquele moço diz assim: olha, Jesus, filho de Davi, ele estava falando de uma forma messiânica. Ele sabia que Jesus vinha da genealogia de Davi. Ele conhecia a história de Davi. Sabe que Davi era um rei poderoso, um rei que foi usado por Deus para livrar Israel de muitos filisteus, de muitas batalhas. Sabia que Jesus era um Messias prometido. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Imagine, irmãos, você está gritando de dor e pessoas dizem assim para você: cala sua boca. Ele não vai te ouvir. Olha, fica quieto, sabe por quê? A sua história vai terminar assim. Meu Deus. Muitas das vezes, irmãos, ouvimos palavras de balde de água fria para tentar nos desmotivar, tentar silenciar a nossa fé. Aí esse homem aqui se levando, irmãos, mendigando naquele lugar, ele fez o que ninguém fez. Ele clamou quem podia dar a resposta certa. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Mais uma vez, a multidão o negava: olha, ele está lá na frente, você é o último aqui. Ele não pode te ouvir. Hoje, é uma noite especial. É uma das quartas-feiras finais de dezembro desse ano. Alguma coisa tem que acontecer ainda nesse finalzinho. A sua história não se parou-se aqui. O engraçado que quem coloca ponto final na nossa história é o inimigo. Mas Deus coloca uma vírgula para continuar. Ela não pode parar aqui. Me fez lembrar aqui de Jó, não sei se os irmãos sabem a história de Jó. A Bíblia diz que Jó ele passou por um sofrimento muito grande. Ele adquiriu, perdeu a riqueza, perdeu todos os bens, perdeu seus filhos. E a sua mulher ainda levou a Deus e pediu para que ele entregasse o Senhor e morresse. E ele continuou insistindo, porque ele sabia que podia mudar a história dele. Era alguém maior do que aquela circunstância que estava vivendo. Aleluia. Às vezes as circunstâncias que você está vivendo, irmãos, Deus é maior. O pastor disse aqui no dia de domingo, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 47. Há alguma coisa impossível para Deus? Meu Deus. Nada é impossível para o seu Deus. Eu acredito que você não saiu da sua casa em vão e nem à toa. Você veio aqui para buscar uma resposta e não toma. Jesus é a sua vitória. A palavra de Deus diz que ele clama. E Jesus ele para. E diz assim: chama quem está me clamando, chama o cego, chama o mendigo que está lá. Às vezes, querido, as pessoas olham com um ar de escárnio para você, te julgando a zero à esquerda, a qualquer pessoa.
Mas a sua oração incomodou o mestre. A sua oração incomodou o mestre hoje. As meninas que vieram cansadas do trabalho, eu acredito que Deus te trouxe aqui para mostrar para você que Ele ainda é um Deus impossível. Ele ainda realiza sonhos. As promessas do Senhor não se acabam, infinitamente infinito. Quando Jesus manda ele chamar o cego, o mendigo, a Bíblia vai dizer, olha que coisa interessante, ele levanta e tira de sobre si a sua capa. Quem sabe hoje, nessa noite, Deus não quer tirar a capa da vergonha, do medo, não é, pastor? Que aprisiona a pessoa a não realizar aquilo que Deus tem prometido para você. Às vezes eu e você impedimos a promessa de Deus de ser alcançada na nossa vida, porque a Bíblia vai dizer que as promessas do Senhor te seguirão. Eu não tenho que correr atrás da bênção. Se ela quer ser abençoada, ela tem que correr atrás de mim. Não é verdade isso? Jó estava ali sofrendo. Deus fala com Jó e Jó ora para os seus amigos. A Bíblia vai dizer que Deus muda a história. Deus dá tudo em dobro sobre a vida. Hoje, nessa noite, Deus vai recompensá-lo. Segura essa palavra, recompensar. Todos os dias que o inimigo tentou impedir de você realizar as suas promessas. Hoje você não vai sair com as suas vasilhas vazias. Hoje o azeite vai multiplicar na sua história. Pessoas que te viram antes de entrar nessa igreja hoje, cabisbaixo, abatido, pessimista, vai sair daqui e você alegre, cantando, louvando, e até subiu de pássaro nesse lugar. Porque a sua vitória vai ser tão grande e extraordinária que ninguém vai entender. A Bíblia vai dizer aqui para a gente que agora esse homem se levanta. E o que eu acho mais interessante aqui, irmãos, não é só a cegueira visual, é a cegueira espiritual. Às vezes Deus está lá, é o João lá, está o João. Deus está dizendo assim, olha, é lá que é o caminho, certo? E você não está entendendo o que Deus está falando. Como aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ou capítulo 7, se eu não me engano, que saiu a escama dos olhos de Paulo. Hoje, Deus vai fazer você enxergar coisas espirituais. Glória a Deus. Porque a promessa de Deus sobre a minha e sua vida. Esse homem aqui precisava enxergar algo que ele precisava enxergar há muito tempo. Ele precisava ainda ter o sabor de enxergar o colorido da vida. Não entenderam ainda? Às vezes a sua vida está preto e branco. Você tem que enxergar hoje um jardim que Deus coloca diante de você. Pode preparar a sua ceia, vai colocar tudo. Vai ter milagre acontecendo nessa igreja. Essa igreja vai ser notificada por uma igreja que fabrica vitória. Bênçãos, milagres e maravilha. Não desista dos teus sonhos. Para encerrar minha participação, eu quero te convidar a colocar sobre os seus